programa Entrevista do canal da Egresso da UFG, deste episódio, refere-se ao diálogo entre as professoras Flávia Maria Cruvinel, atual vice-diretora da EMAC, e Glacia Antunes de Oliveira, ex-diretora da Escola de Música e Arte Cênica EMAC UFG, gravado na tarde do dia 21 por mim, Eliomar Pires Martins, presidente da Egresso da UFG. Este programa tem como objetivo levar aos mais de 135 mil profissionais formados ou aperfeiçoados na UFG a história dos cursos de nossa universidade e suas principais atividades de maior repercussão e interesse para a sociedade. Passo a palavra para a nossa diretora adjunta de Cultura da Egressos da UFG, professora Flávia, a quem agradeço a colaboração para apresentar a nossa convidada e conduzir a entrevista. Então, muito obrigada, Eliomar. Primeiramente, muito obrigada pela presença da professora Glacia Antunes de Oliveira, uma pessoa que, particularmente, eu devo muito e sempre me inspiro na trajetória dela, nas contribuições que ela tem, vai falar um pouquinho que deu à nossa universidade. A professora Glacia Antunes de Oliveira é pianista, camerista, educadora, foi diretora da Escola de Música e Artes Cênicas no período de 1999 a 2007, é graduada em Música, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Goiás, livre docente, doutora, professora titular da UFG, como professora colaboradora ao corpo docente do mestrado de música, no qual coordena a disciplina Música, Cultura e Sociedade. Sua experiência profissional concentra-se em artes integradas, ensino superior de música, revisão e edição de partituras, música e cultura, música e políticas culturais, e dedica-se à performance pianística e camerística, à pedagogia da performance e atua no Brasil exterior como pianista, solista e camerista. Mas, na verdade, esse mini bio não resume tudo que a professora Glacia faz. Então, professora Glacia, fica à vontade para se apresentar, né? Primeiramente, né? Falar um pouquinho de você, dessa trajetória. Interessante, Flávia, Elomar, é que eu estou ouvindo a Flávia me descrever ali, né? E não é bem uma descrição, porque na realidade tudo isso que a gente faz são características de professores que se dedicam ao trabalho docente, especialmente quando se trata da UFG, e a gente lembra que a UFG trabalha com ensino, pesquisa e extensão, então você acaba fazendo de tudo um pouco, né? Eu acho que a UFG é uma grife que na minha vida teve uma importância singular. Me lembro muito bem, eu era ainda recém-formada, eu estudei no Conservatório Goiano de Música com Dona Belkis desde o início do conservatório. E logo que o conservatório entrou para a universidade como Conservatório de Música da UFG, né, abriram-se concursos para professores. E minha prima, Yara Moreira, que é uma grande professora, doutora em História da Música, ela fez a prova para professora assistente. E eu pensei, por que a Yara está fazendo prova e eu não? Eu queria entrar para a universidade. Aí falei com o Dona Belkis, ela falou, não, agora não. Você toca muito bem piano, você vai ganhar concursos de piano e deixa isso, ensino para depois. Eu cheguei em casa meio chorosa, falei para minha mãe. Minha mãe falou, não, minha filha, você pode dar aula e tocar piano. O que impede? Vamos conversar com a Dona Belkis. Foi lá e falou para a Dona Belkis, um dia tem 24 horas, ela pode tocar um pouco, dar aula um pouquinho e ela vai se sentir melhor num ambiente com mais amigos, um lugar onde ela pode trabalhar, estudar e ao mesmo tempo crescer. Ela vai ter uma aposentadoria, então vamos fazer o concurso. E assim eu fiz o concurso, entrei na universidade já como professora assistente, né? Muito interessante porque eu vinha daquela escola. Era muito cedo ainda, eu estava recém-formada, eu acho que na época eu devia ter uns 21, 22 anos, né? E realmente aconteceu assim na minha vida. A universidade foi para mim a minha casa, o lugar de afeto, o lugar de ganhar amigos, o lugar de crescer, o lugar de estudar, o lugar de produzir, poder fazer algo pela coletividade, pelos alunos que vinham. Então, eu comecei a trabalhar na universidade, só fazendo um curso, depois a gente pode se detalhar em algumas outras coisas, mas eu me lembro que no início eu queria só tocar ainda. Eu falava, não, vou fazer pesquisa, dar um pouquinho de aula e tocar um pouquinho. Até que eu mesma pensei, gente, nossa escola precisa de uma pós-graduação, não tem pós-graduação. Fui falar com o reitor da época, que eu não me lembro quem era, talvez Ricardo Bufais, não me lembro bem, com certeza. Aí ele respondeu assim, bom, se você quer criar um mestrado, já vou fazer uma portaria e você vai ser a coordenadora do novo mestrado. Eu pensei, será que é isso que eu quero? Me envolvi na estruturação de um mestrado. Neste momento a escola já não era só a escola de música, tinha se unido à Escola Goiana de Belas Artes e nós tínhamos o Instituto de Artes, que tínhamos as duas escolas juntas, música e artes.
E aí a comissão era Maria Guilhermina e eu, para fazer um mestrado. Resultado, comecei a me enfronhar nas atividades administrativas, porque para criar um mestrado você tem que conhecer legislação, é CAPES, é isso, é aquilo, né? E fui me envolvendo e foi um setor no qual eu me encontrei muito. Gostei de me envolver com aquela situação toda. Criamos o mestrado, né? Que foi um mestrado único no Brasil, que discutia música, cultura e sociedade na época, que isso ainda não era muito discutido, né? E daí, depois que deu certo no mestrado, os professores descobriram que o mestrado deu certo. Ah, então você vai ser diretora. E aí fui diretora por 2 mandatos, né? Uma época muito rica, eu tive o privilégio de trabalhar com uma equipe muito grande. Fizemos coisas demais, eu posso passar o dia aqui dizendo o que nós fizemos. Mas acabei de comentar que nunca dei conta de fazer nada sozinha, porque sempre tinha alguém pronto para ajudar e para fazer junto, né? Aí nós criamos os cursos de artes cênicas, bacharelado em licenciatura, criamos o curso de musicoterapia, né? Criamos na música, criamos composição, flauta, clarinete, nós não tínhamos cursos de instrumentos de sopro, né? Não tínhamos ainda cursos de instrumento de sopro, criamos vários cursos, trabalhamos com curso de especialização em musicoterapia, em música brasileira. A escola, que já era forte, ficou muito mais forte, e muita gente trabalhando, né? E tivemos a sorte de ter 2 reitores na minha administração, a professora Milka e o professor Edivar, que sempre foram pessoas que trabalharam demais e tinham vontade de ver tudo crescer, né? Então nos ajudaram muito. Assim, a professora Milka comprou 20 pianos para a escola de música de uma só vez, né? Então nós tivemos muita colaboração, muita ajuda e a escola cresceu demais. E eu fico muito feliz de ver que a escola tem egressos hoje. Nós temos ex-alunos dando aula e tocando e trabalhando no mundo inteiro. Temos gente em Genebra, na Finlândia, nos Estados Unidos, em Portugal. No Brasil, praticamente todas as universidades brasileiras têm como professores algum egresso da UFG, da Escola de Música da UFG, né? Então, é um orgulho, né? É uma satisfação e eu fico muito feliz de hoje estar aqui e lembrar um pouco. Não sei do que eu vou conseguir lembrar e do que eu preciso lembrar, mas vamos continuar, né, Flávia? Vamos. Flávia, então eu gostaria, antes de falar mais da EMAC, né, que esse ano vai iniciar as comemorações de 70 anos do Conservatório Goiano e do curso de música, né? Você fala um pouquinho do seu primeiro contato com a música, né? Quem te influenciou, como que você descobriu que gostaria de ser uma pianista? É uma pergunta interessante, porque minha mãe gostava muito de música. Eu me lembro, eu ouvi muita música. Ela tinha os discos lá do San Martin in the Fields, das sonatas de Rossini, que eu ouço até hoje, porque na minha casa tinha muita música para se ouvir, em discos, né? Discos ainda 78 rotações. E meu pai, curiosamente, ele pagou os estudos dele sendo pianista para cinema mudo. Ele morava na Bahia, em Salvador, morava no interior do estado, mas foi morar com a avó dele em Salvador, e lá em Salvador ele tocava de ouvido, mas tocava para música para filmes de cinema mudo. Tinha sempre um piano lá. Tocava bem, gostava demais de música, e a gente tinha várias gravações dele, gravamos dele tocando, e anos mais tarde eu tive um presente. O Fernando Cupertino, era muito amigo da nossa família, ele ouviu algumas gravações e ele escreveu algumas músicas daquelas que meu pai tocava. Aí eu toquei olhando a música, porque eu não era tão boa como ele de tocar de ouvido, né? Então a música foi sempre um fator muito importante na minha casa. Tinha gente da família toda que gostava de música. Eu já falei da minha prima Yara, minha prima de Norá era organista da Catedral Metropolitana em São Paulo. Nós tínhamos muita música em casa. Eu tenho uma tia que escreveu um livro sobre a música das igrejas batistas brasileiras. Ela era pianista, tia Beth Petrovski. A filha dela era professora de música também, com mestrado e doutorado. Então, dos dois lados, tanto de pai como mãe, nós éramos acostumados a... E logo que eu comecei a estudar, estudei. Curiosamente, que quase ninguém sabe, estudei um pouco com a tia Amélia, a pianista goiana. Mas ela era muito rigorosa, sabe? E eu, às vezes, chegava em casa meio chorosa, que eu falava para ela, eu quero aprender, mas ela fala, eu toco para você ver como é. E tocava bem. Mas eu ficava ouvindo ela tocar, ao invés de eu aprender a tocar. Aí fui estudar com Dona Hebe, do Couto Alvarenga, tia da Dona Belquis, grande professora, que, aliás, as duas irmãs, Dona Hebe, tia da Dona Belquis, e Dona Diana, mãe da Dona Belquis. As duas eram grandes professoras de piano. Eu estudei com Dona Hebe. Até que Dona Hebe achou que eu tinha condições de tocar para a Dona Belquis, que era um upgrade fantástico, né? Fui tocar para a Dona Belquis, ela me aceitou como aluna e eu entrei já como aluna no Conservatório Goiano,
de música. E tive a sorte de ter Dona Belkis como professora há anos, né? Fiz vários concursos nacionais como aluna dela, ganhei muitos. E aí, depois chegou um momento que ela falou, agora você precisa... Achei isso de uma capacidade altruística e didática fantástica. Ela falou, chegou a hora de eu levar você para alguém que vai cuidar de você daqui para frente. E ela foi comigo a São Paulo e me levou para o professor José Clias. Me lembro nitidamente de eu chegar na casa dele, que era um grande mestre do piano no Brasil, e ela sentada lá para eu tocar para ele, para ver se ele me aceitava como aluna. E ele aceitou, né? Aí comecei, mas aí eu já estava formando, terminando o curso do Conservatório de Música e comecei a tocar para ele. E eu ia para São Paulo a cada 15 dias, depois entrei para a universidade, continuei indo. Depois fiz uma pós-graduação na Escola de Música, que era Nacional de Música do Rio de Janeiro, também indo e voltando. Eu entrava no ônibus já meio dormindo, porque sabia que ia chegar alguma hora. Mas ia sair daqui quinta-feira, chegava no Rio sexta-feira, fazia aula, voltava para trabalhar segunda-feira. Mas a música permeando a minha vida muito, como pianista, como professora. E começou assim. É interessante, né, nessa trajetória, ver como que a gente se sacrifica pela música, né? Então, por exemplo, ninguém imagina que esse sacrifício de ir e voltar, né, de 15 dias, né, às vezes, periodicamente. Era difícil, né? Porque além de ter poucos voos, eram caríssimos. Então o único jeito era ir de ônibus mesmo, né? A gente tinha que ir de ônibus. E eu acostumei tanto a viajar que depois, quando a Universidade Federal de Uberlândia resolveu fazer os cursos de graduação, eles pediram a nossa ajuda. E eu fui, o Sters também foi. Parece que quinta-feira chegava tão rápido que a gente ia de ônibus a Uberlândia, trabalhava lá e voltava. Mas foi a nossa universidade que foi a mãe dos cursos de música da Federal de Uberlândia, né? Que hoje é um curso forte também e tal. Mas eu acho que o goiano, de modo geral, nós que moramos no centro do país, viajamos muito mais do que quem mora no litoral. Porque lá eles acham que tem tudo, e nós aqui vamos em busca de, né? Então a gente vai com muita facilidade. E eu acho que a escola de música, a escola de música da UFG, ela teve sempre uma trajetória muito brilhante. Ela começou muito bem, com professores muito fortes, né? E nós tivemos a sorte também de ter o maestro Jandulier conosco, né? E aliás, um assunto interessante que pouca gente lembra. Eu, quando aluna, eu era da Orquestra Sinfônica Feminina, que o maestro Jandulier criou, porque só tinha aluno de piano, não tinha outros instrumentos. Então, o que ele fez? A escola comprou vários instrumentos e eles ensinavam as pianistas a tocar os outros instrumentos. Eu mesmo aprendi a tocar o oboé. Então, eu tinha gente tocando clarineta, gente tocando violoncelo, e essa orquestra marcou época. Sim. Tocamos no Palácio do Governo, tocamos no Rio de Janeiro, né? Tinha aquela revista que na época era importante, a Manchete, fez reportagem sobre a orquestra feminina. E então foram os primórdios de orquestras em Goiás, a Orquestra Sinfônica Feminina, que foi uma ideia do maestro Jandulier, ainda no Conservatório de Música, que era na Avenida Tocantins. Que era ainda na Avenida Tocantins. Então, caso por contar, tem muito, né, Flávia? Demais. E é interessante que essa orquestra feminina, ela é uma das pioneiras do mundo, né? Na época, eu até cheguei a ler né, essa reportagem, ela era pioneira no mundo. No mundo. É uma das poucas orquestras femininas, né, sinfônicas, né? Então, e a escola cumprindo a finalidade, porque logo em seguida apareceram pessoas que queriam tocar o instrumento melhor do que nós, porque nós éramos pianistas, né? E a gente aprendeu a tocar para suprir lacunas, né? E logo as pessoas se interessaram pelos instrumentos, a escola foi abrindo novos cursos e tal, e hoje nós temos todos os cursos na escola de música, né? Então, hoje nós temos orquestra, temos banda, temos música de câmara, temos tudo. Mas é uma vida, né? É uma vida de muita realização da escola de música da UFG. E Glaci, vamos fechar essa parte da primeira, você ainda na graduação, né? Na escola de música, né? Nessa época já era Instituto de Artes ou não? Na minha graduação, quando eu me graduei, ainda era escola de música. Quando eu entrei para dar aula, que a escola de música, o Conservatório de Música entrou para a universidade, logo em seguida entrou a Escola Goiana de Belas Artes para a universidade. E a universidade, por uma questão administrativa, para poder conseguir administrar melhor duas novas unidades, ela uniu as universidades como Instituto de Artes, né? Aí eu já dei aula no Instituto de Artes, durante muitos anos. E o Instituto de Artes virou escola de música de novo, já é da minha gestão, eu acho, né? Sim. Foi exato, da minha gestão. Foi em 98, se não me engano, ou 99. Porque aí as duas escolas cresceram de tal forma que não tinha mais como ficar juntas, né? Embora seja tudo escola de arte e tal, mas os objetivos são diferentes, né?
e nós já estávamos num prédio bom, mas apertado para 2 escolas, né? Uhum. E aí o Instituto de Artes foi novamente dividido e criamos o curso de Artes Cênicas, e a escola passou a se chamar Escola de Música e Artes Cênicas, e o Instituto de Artes continuou, Faculdade de Artes, né? Faculdade de Artes Visuais. Faculdade de Artes Visuais, FAV. FAV. Então, e a universidade então ganhou essas 2 unidades. Para nós também, na minha gestão, foi uma oportunidade de trabalho única, a criação do curso de Artes Cênicas, porque Goiás tinha e tem uma grande tradição em teatro, Uhum. e não tinha curso. Então a nossa escola se dispôs, achei que a escola de música foi muito altruísta e visionária de admitir que nós íamos receber uma unidade nova dentro da nossa. Uhum. Isso significava dividir vagas, dividir espaço, dividir tudo, mas a escola aceitou e recebeu o curso de artes cênicas de uma forma muito amiga, muito amena, e criamos o curso. Que agora, a professora Flávia me contou que recentemente a universidade criou uma escola separada de artes cênicas e vamos nos separar, o que vai ser bom para as 2, Sim. porque as 2 precisam dos seus espaços, das suas para poder desenvolver suas próprias ideias e conceitos, né? Mas são histórias. Se alguém não der a mão para o outro, não consegue nada. Não consegue. Né? Com certeza. Glaci, esse ano a gente vai realizar o 58º Festival Internacional de Música, que na sua gestão, né, levou o nome de Belquis, não é? Internacional Belquis? Não na minha gestão. Eu chamei sempre de festival, ele era Festival Nacional de Música. Na minha gestão, o que eu fiz? Eu acho até que está lá naquelas pastas às quais você se referiu, nós conseguimos resgatar todos os programas. Uhum. E fizemos um programa com capas de todos os festivais, né? Eram festivais nacionais de música que foram inspirados e criados por Dona Belquis, né? E eu me lembro muito bem dela, ela sentava na mesa e falava, vamos falar com o prefeito, vamos falar com o governador, se você vai falar com o prefeito. Mas, Dona Belquis, eu não conheço o prefeito, mas não precisa conhecer, você só vai dizer o que nós estamos fazendo e você vai lá. Ela me empurrou tanto para eu fazer tanta coisa, que depois eu tinha que empurrar a Flávia, a Giovana, as outras, porque eu aprendia isso, né? E na época o Estado nos ajudava, a gente fazia um festival nacional de música de grande nome. Me lembro que a gente trouxe nomes fantásticos, como Arnaldo Estrela, o próprio Maestro Guarnieri, que virou professor visitante da UFG, né, doutor honoris causa da nossa instituição. Tudo porque a Dona Belquis tinha aquela visão de trazer mais pessoas para que a escola se fortalecesse. E muita coisa engraçada também, nessa altura o festival, o conservatório já estava na Avenida Goiás. Sim. E era em frente ao relógio da Avenida Goiás, né? E a gente fazia concerto e no meio do concerto o relógio tocava, badaladas. Então, me lembro da Dona Tânia descer loucamente para pedir para... Será que tem alguém? Mas não, era automático. Mas nós acabamos conversando com a prefeitura para de noite não ter badalada do relógio, porque era em frente, onde era um prédio da OAB, Isso, hoje é OAB. Continua, né? E lá em cima a gente ouvia, ainda mais que era em cima o conservatório, então na altura do relógio, né? Então muita coisa aconteceu, mas a escola foi corajosa, ela foi progredindo, aumentando, contratando professores, né? E entramos no hall das universidades federais, mas eu acho que como escola de música, eu tenho certeza, nós somos uma das grandes do Brasil. Uma das grandes e uma das mais antigas. Eu me lembro, você falando, né, da Rua Tocantins, mas eu iniciei meus estudos musicais no conservatório na engenharia. Depois nós fomos para a Praça Universitária. Da engenharia foi depois, né? Eu já estou lembrando de outras coisas. Quer dizer, quando eu comecei, eu comecei na Avenida do Tocantins, era uma casa do Dr. Sêneca. Depois nós fomos para a Rua 20. Rua 20, que era a sede da Faculdade de Direito. Então a gente usava uma parte, a Faculdade de Direito usava uma parte, a gente usava outra parte. Lá eu já estava dando aula, quando o conservatório estava na Rua 20. Da Rua 20 que nós fomos para a Praça Universitária. Eu não lembro agora, Flávia, se era primeiro na Avenida Goiás e depois na Rua 20? Eu acho que sim. Nós temos que fazer essa retrospectiva. Até que a gente foi para a Praça Universitária, e da Praça Universitária a gente era um dos prédios da engenharia, né? Então nós ficamos com um dos prédios da engenharia. Depois teve uma fase que a gente não gosta muito de lembrar, porque nós ganhamos um prédio no campus, né? Mas os professores não queriam ir para o campus, porque era longe. Mas a gente ganhou daquele projeto, como é que chamava o projeto? Do projeto de expansão. Expansão que nós fomos, em um prédio bom, né? Então metade dos professores queria ir, metade não queria ir. Foi uma fase meio difícil. Fomos, e eu acho que foi muito bom, porque as soluções foram
acontecendo gradativamente. No campus, para estudar, o prédio era muito melhor, é muito melhor do que o que era na praça universitária, né? E depois nós criamos outras possibilidades de fazer música na cidade, né? O próprio Centro Cultural da UFG, nós criamos, a própria Escola de Música criou séries de concertos na cidade, lá no SESI, no SESC e tal. Então a gente conseguia fazer extensão, mas o estudo principal era no campus e coube a Escola de Artes Cênicas também, né? Primeiro a Faculdade de Artes e depois Artes Cênicas, né? Então uma trajetória muito longa, mas eu diria que as entrevistas teriam que ser muitas, porque é tanta gente interessante, importante, que concorreu para que essa escola fosse crescendo, 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 e hoje fosse um dos, vamos dizer, um dos nomes mais importantes, um dos setores mais importantes da UFG e no país, né? Então, isso é muito significativo. Recentemente, tivemos uma avaliação, né, onde nos colocamos, a universidade, num patamar até então não chegado, né, num ranking inédito, e a população da comunidade acadêmica destacou a cultura na UFG como algo diferencial na UFG, né? Então, é interessante a gente lembrar que a Universidade Federal de Goiás foi criada a partir do Conservatório Goiano, que a gente estava lembrando. Porque na realidade tivemos um pouco de sorte, né? Porque eles precisavam de 5 unidades para criar uma universidade. Já existia a Faculdade de Direito, que era em Goiás, existia farmácia e odontologia, a medicina e a engenharia. E a engenharia, e nós fomos convidados, nós somos o 5º. Né? E foi muito importante para nós e para a UFG, quer dizer, foi uma circunstância histórica, né? Administrativa, mas que gerou uma universidade criativa, né? Uma universidade diversa. Então isso foi muito bom, né? Para a universidade e para nós, né? Antes da gente finalizar, Glaci, eu estou lembrando aqui assim, porque eu tive contato com a Glaci em 2 etapas da minha vida, né? A primeira etapa foi a minha iniciação à docência, né? Eu trabalhei com a Glaci no música ainda, dando aula de violão, de violão para crianças, assim, que eu falo que foi a minha licenciatura. Não só eu que falo, Ana Guilmar fala, Maria fala, né? Todo mundo que passou pelo música sente essa diferenciação na formação, porque a gente trabalhava com artes integradas de forma interdisciplinar com outras linguagens artísticas, né? Mas nessa época, então, havia uma programação de balé, de concertos incríveis, e quando a professora Glaci assumiu o mestrado, se não me engano, acho que foi o mestrado, e talvez no início da sua gestão teve 2 projetos que me marcaram profundamente. Musicistas, a parte, né, musicistas, e o Gina Bacauer. Gina Bacauer também. Porque a gente queria que a escola de música continuasse aquele crescimento interdisciplinar e aquela vontade da gente ouvir. Eu sou muito contra, inclusive hoje, algumas vezes eu faço alguma censura, a ficar o grupo restrito à sua região, ao seu primeiro espaço, né? Então, uma orquestra local, ela não pode ser só local. Ela tem que ter regentes convidados, ela tem que ter músicos convidados, ela tem que ter... para os músicos se espelharem, né? Ter um trabalho cotidiano, mas ter também a visão do que poderá ser e do que quando se pode melhorar. Na época, a CAPES tinha o projeto Musicistas, que foi ideia do meu grande amigo Miguel Proença, que faleceu há pouco tempo, né? Foi um marco na nossa escola. Nós trouxemos professores de vários instrumentos, de vários países, dos Estados Unidos, da Europa, da Polônia, e eles ficavam 15 dias, era diferente de hoje, eles ficavam mais tempo dando aula e sempre tinham que tocar. Eles levaram alunos para as escolas deles lá, nos outros países, e nós criamos laços internacionais. Isso foi para a escola de música um upgrade também muito grande, né? E logo na mesma época nós hospedamos o concurso internacional de piano Gina Bacauer, que fazia um concurso americano nos Estados Unidos, que é considerado um dos 3 grandes concursos de piano do mundo, e eles fazem eliminatórias em vários países, e conseguimos que fosse feita eliminatória na UFG. Com isso nós trouxemos gente pro júri do mundo inteiro, do Brasil inteiro, pianistas de todas as idades, de vários países. Então a escola tem essa marca da internacionalização. Ela não é uma escola regional. Sim. Ela é uma escola de grande abrangência nacional e internacional, né? E gente nossa, como eu posso citar a Flávia, Ana Guilmar, Giovana, Eduardo, quantos? Eu posso falar, não quero falar nomes porque eu vou acabar sendo injusta, né? Estão nas organizações nacionais, na Associação Brasileira de Educação Musical, na ANPOM, na Associação Brasileira de Pesquisa, né, em música, e dando aula, fazendo parte de conferências. Os nossos professores são respeitadíssimos.
Então eu acho que isso é a face da UFG, é como a UFG tem esse poder, uma universidade do centro-oeste para o mundo, né? Nós estamos aqui, mas o nosso reflexo está muito longe, né? Então, eu penso que é uma escola muito forte, a própria universidade, e a escola de música dentro da universidade, né? Muito forte. Espero que continuemos assim, né, Flávia? Com certeza. Laci, então, gostaria de agradecer mais uma vez, né? Abrir um pouquinho para você, o que você gostaria de, vamos dizer assim, que eu participei da Associação Internacional de Música, de Educação Musical, né, a ISME, e a gente tem sempre a projeção para os 50 anos. Lá. Os dirigentes falam, como é que você gostaria de ver daqui 50 anos a escola? O que você acha que os caminhos, né? Porque também você introduziu, de uma certa forma, hoje nós temos o curso de música popular, mas você recebeu o professor Jarbas Cavendish, que também revolucionou a linguagem, né, da escola. Então, você vê. O professor Jarbas foi uma coisa muito interessante, porque nós tínhamos vários alunos de instrumentos musicais oriundos das bandas militares. Tínhamos os alunos lá de Anápolis, da aeronáutica, né? Tínhamos alunos do Corpo de Bombeiro, alunos da Polícia Militar, do Exército, porque essas instituições militares, quando tem músicos, o músico ganha mais um pouquinho, porque ele toca na banda, né? E eles dão autorização para o músico sair para fazer cursos. Eu conversei com todos os diretores, os generais, sei lá, coronéis, diretores dessas escolas, para a gente poder ter mais alunos. Mas o que acontecia? Tínhamos muitos alunos de instrumentos de sopro e não tínhamos alunos de instrumentos de cordas. Então nós ainda não podíamos fazer uma orquestra sinfônica, mas nós podíamos ter uma banda, né? Vamos ter uma banda. Nessa época eu fui ao Rio de Janeiro e vi a Orquestra de Música Popular Brasileira da Unirio, que era do professor Jarbas. E na época ele começou a namorar uma goiana, né? Sim. Ele começou a namorar uma goiana e uma vez falou para mim, eu viria para a UFG, né? Falei, então vamos. Eu acho que eu andei a universidade inteira perguntando se alguém queria ir para a Unirio, para eu trocar uma vaga, né? E tinha uma professora na escola de biblioteconomia, né, que queria demais voltar para o Rio de Janeiro. Aí nós negociamos. Essa vaga nós devemos até hoje para eles, porque eles mandaram a professora e veio o professor Jarbas, que criou a banda, né? E a gente fez tudo para a banda dar certo. E aí eu achei muito interessante que teve um dia que eu estava conversando com ele ali embaixo da rampa, ele falou para mim, professor, a banda que a senhora queria, nós já temos. A banda está pronta. A única coisa que falta é um nome para a banda. Aí ele falou assim para mim, mas eu queria um nome goiano. Eu falei, goiano é Piqui. Me lembro nitidamente. Ele falou, ótimo, vamos chamar de banda Piqui, né? E a banda é um sucesso até hoje, né? Uma banda de qualidade, toca música instrumental brasileira de excelente qualidade. E gradativamente a gente foi criando também os instrumentos de sopro tradicionais, né? Para a orquestra sinfônica. E agora nós já temos violino, violoncelo, os de cordas e os de sopros e tal, e criamos. Na nossa época também, algumas coisas, eu gosto de falar nisso porque serve de exemplo. Nós tínhamos um coro muito bom, mas o coro tinha alunos de vários níveis. E os professores de canto coral queriam um coro mais sofisticado. Então eu falei, bom, se vocês querem um mais sofisticado, nós somos de dois, um mais sofisticado e um mais para os alunos. E na época a universidade criou aquela ideia das disciplinas eletivas, né? E nós criamos uma disciplina eletiva de canto coral. Com isso, nós tivemos um coro grande, que nós chamamos de coro da graduação, um coro de câmara, que ficou um coro mais sofisticado, melhor, e temos até hoje. Até hoje. Então, são dois corais de grande peso dentro da universidade, com objetivos completamente diferentes, né? Eu gosto muito de lembrar disso, né? E quem foi a alma do coro de câmara era tanto o professor Ângelo, né, como a professora Joana Cristina, que hoje está no Rio, né? E o coro, imagina, o coro da graduação recebeu alunos de todos os cursos da UFG, o que foi muito bom para a nossa escola ficar, né? E teve alguns casos que eu nem sei se eu devo falar, porque uma vez eu brigava muito em nome da escola de música, né? Dois casos que eu vou contar para terminar. O primeiro é que ia ter um congresso nacional de estudantes, e os estudantes queriam usar o nosso auditório para fazer as suas reuniões. Então eu falei, de jeito nenhum. Nós acabamos de fazer placas acústicas, acabamos nas laterais que o Conrado veio, fizemos uma coxa acústica, eu vou deixar um congresso nacional de estudantes aqui, falei não. Aí o reitor me ligou, mas a senhora disse não, eu assumi o compromisso, eu falei, professor, não tem jeito. Aí depois eu soube que eu fiquei famosa como professora que disse não para o reitor. Mas eu não disse não, eu não foi para alguém, a intenção não era essa, era preservar um espaço que estava adequadamente feito para a música. Nós não podíamos ter reuniões tumultuadas lá, naquele espaço. Então isso foi engraçado. Foi interessante. Outra coisa engraçada, me lembro nitidamente,
Nós tínhamos uma dificuldade de conseguir vagas para contratar professores. O MEC não dava vagas. E uma vez a professora Milka conseguiu umas 2 vagas e ela porque queria fazer um curso novo. E as escolas todas no conselho universitário discutindo que não queria o curso novo, porque todo mundo queria as vagas. A medicina quer as vagas, a engenharia quer as vagas, nós precisamos das vagas, mas não sei o quê. Aí ela teve uma hora que ela falou assim, eu preciso, ela perdeu um pouquinho a paciência com a quase briga, né? Ela falou assim, nós precisamos resolver a questão onde esses professores vão trabalhar. Eles vão trabalhar, eles não vão levar a vida na flauta. Eu levantei e falei, na flauta? Então vamos para a escola de música. Imediatamente, se for para levar a vida na flauta, vamos para a escola de música. E foi bom que eu falei isso, porque desanuviou. Todo mundo riu, brincou um pouquinho, né? Porque ela falou, eles não vão levar a vida na flauta, porque se for na flauta, vão para nós, né? Então, é muito acontecido. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, só para terminar, eu fiz parte da comissão que estudou a legislação do professor associado, porque não tínhamos, né? Nós tínhamos adjunto e titular e não tinha associado. E aí eu fiz parte da comissão. Aí a comissão escreveu tudo, escrevia lá, produção científica. Mas aqui eu falei, mas cadê a produção artística? Ah, mas para quê? Por que nós vamos pôr a produção artística? Eu falei, mas onde que a escola de música vai pôr seus recitais, seus discos? Tem que ter produção artística. E tive discussão. Quem estava na comissão não queria chamar de produção científica, porque nós sempre tivemos essa luta com a CAPES e com o CNPq. Né? Porque a nossa produção, que eu não gosto nem do nome produção, né? Nós não temos produção, nós temos ações criativas. É muito diferente de você fazer um trabalho técnico. Se bem que nós temos algumas ligações, por exemplo, algumas semelhanças com o curso de engenharia mecânica. Porque se a engenharia mecânica não consegue provar que a máquina funciona, sem a máquina, ela não tem nada. Não é só no papel. Tem que criar uma máquina. E nós temos que criar, né? A nossa área é muito subjetiva. Ela tem que ser respeitada. Foi difícil na universidade entender que nós temos aulas individuais. Os programas que eles faziam de estrutura de cursos não cabia aula individual. Mas nossos instrumentos tinham aula individual. Então, muitas lutas para salvaguardar as especificidades da área de artes, da área de música. Né? E isso é uma característica da nossa escola desde que ela foi criada até hoje. E a gente luta pela especificidade, a gente não cede. A gente não cede, não aceita, né, Flávia? Com certeza. E essa luta permanece lá. Permanece. Porque a gente brinca essa expressão, levar a vida da flauta, as pessoas não sabem o quão é difícil ser artista e ser músico, né? Levar a vida da flauta. Levar a vida, porque a gente trabalha 3 turnos, final de semana. Finais de semana são propícios para os ensaios. De noite. À noite, né? Então são horários que todo mundo está aí, né, nos seus afazeres familiares, ou lazer, lazer. E nós enfeitamos o lazer. E nós estamos lá trabalhando. Mas olha, Flávia, muito obrigada, até pela oportunidade de relembrar, né? Podíamos ficar o dia inteiro. Sim. Muito obrigada à Associação de Egressos, que eu classifico como de uma importância singular e fantástica, porque a universidade precisa contar a sua história. E precisa lembrar que formou tanta gente que hoje trabalha efetivamente para o bem do país, né? Então a gente tem que fazer isso mesmo. Muito obrigada e que continue. Muito obrigada. Bom, a Egressos que agradece, e aí nós pedimos aos 135 mil ex-alunos, não pode falar ex-aluno, egressos da UFG que formaram ou graduaram ou especializaram. Então nós pedimos encarecidamente que dê seu like, compartilhe, comente no chat. Eu acho que essa entrevista é um marco para o nosso programa. A qualidade foi excepcional e os outros professores vão contar a história dos seus cursos como a senhora contou. Muito obrigado. Que bom. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço.